A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu vou plagiar a irmã Leila no último culto de mulheres que teve aqui. Estava tão bom, estava tão bonito, quando eram as irmãs que estavam cantando. Mas quando a gente sobe aqui no altar, irmãs, não tem como não ficar nervoso. O peso é muito grande, o peso da responsabilidade. É claro que o peso da glória é maravilhoso, mas o peso da responsabilidade, nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos servos do Senhor. E nós sabemos que nós não podemos desagradá-lo em momento algum. E nem é essa a nossa vontade, né? Abramos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Amém? Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por aqui estar. Pai, tudo é submisso à tua vontade, eu também sou. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Pai amado, toma nas tuas mãos, ó Pai querido, tudo que for dito, a palavra é tua. Usa-me como instrumento, Senhor, à tua disposição, ó Pai amado. Faz o que te apraz, em nome de Jesus. Amém. Bom, pré-conferência, né? Quando eu li, eu confesso que me deixou mais nervosa. Quando eu li o post. E a nossa conferência, ela tem como título Mentes Renovadas. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Tudo que o Senhor nos propõe na Bíblia, a gente sabe que tem propósito, tem porquê, tem finalidade, tem um propósito profundo para as nossas vidas. Ter a mente renovada. Durante 3 dias, daqui a mais algumas semanas, poucos dias daqui para frente, nós estaremos nos dias 16, 17 e 18 de maio, recebendo mulheres que já estão recebendo da parte do Senhor palavras de Deus para agir em determinadas áreas da nossa mente que estão precisando ser alcançadas, porque precisa ser transformado. Mas, para que isso possa acontecer, nós precisamos estar com a nossa mente e o coração bem aberto para receber tudo que vai ser ministrado aqui, em prol da renovação da nossa mente. E para isso nós precisamos preparar o terreno. E para preparar o terreno, tem algumas coisas que precisam ser jogadas por terra para não atrapalharem o bom trabalho, o bom propósito, a boa causa que Cristo está planejando fazer, não só na UFAD, mas na igreja inteira.
Porque em Romanos capítulo 12, Paulo não fala apenas para as mulheres, é o texto clássico da transformação pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, ele está falando para uma igreja inteira, sem deixar ninguém de fora, que é necessário renovar a nossa mente para uma completa transformação. No versículo 8 de Filipenses 2, diz que o Senhor, nosso Deus, ele se achando na forma de servo, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Para que algumas coisas sejam jogadas por terra, e já que a renovação é para toda igreja, nós estamos falando de nivelamento. Então nós vamos voltar um pouco atrás, nós vamos voltar para a cruz. E para voltar para a cruz, eu vou usar uma passagem que ganha o meu coração. Ela está gravada em mim. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. O Senhor Jesus crucificado no meio de dois ladrões. Tem o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. Nós conhecemos a história. O ladrão da esquerda olha para Jesus e começa a dizer: mas se tu és o Filho de Deus mesmo, desce da cruz e tira-nos também. Se tu és o Filho de Deus, como tu dizes que é, tira, desce, e além de descer, tira-nos também. Entendamos, irmãos, que Jesus está no meio. Os dois ladrões estão tendo visão de Jesus. Estão conseguindo olhar o seu rosto, o seu corpo, da mesma forma, Jesus está no meio. Mas o da esquerda, o que ele quer, o olhar dele, ele quer, na verdade, descer da cruz. Ele olha para Jesus como um doador de bênçãos. Ele quer descer da cruz, ele quer descer de novo. E sabe-se lá se isso fosse dado a ele, se ele voltaria ao menos para agradecer a Jesus que o tirou da cruz. Se ele se lembraria de Jesus. Não sabemos se ele estaria no caminho, porque o único interesse dele é descer e viver. O da direita, meus irmãos, fala da nossa própria experiência, que é comum a todos. Se hoje nós somos cristãos, se hoje nós somos regenerados, é porque o que aconteceu com ele aconteceu conosco. Ele olha para Jesus, o ângulo é o mesmo, mas quando ele olha para Jesus, ele começa a perceber que tudo o que há em Jesus é o que falta nele. Tudo que está em Jesus é o que ele precisa. Quando ele olha para Jesus, não com um olhar de como se ele fosse um doador, mas com o olhar de que ele é tudo, com o coração já dominado pelo crer que ele é o Filho de Deus, ele é a solução. O ladrão da direita começa a falar: tu não tens respeito? Fala para o da esquerda: tu não tens respeito? Tu nem mesmo temes a Deus, porque não tem como olhar para o filho e não ver o pai. Tu nem mesmo temes a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos. O que está em Jesus faz ele ver o que ele tem por dentro, o pecado, e faz ele confessar. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele está aqui sem causa alguma. Ele não tem pecado, o que falta em mim está nele. É ele, a solução é ele. E quando ele olha, continua olhando para Jesus, ele não pede para descer da cruz, porque já não importa mais. Porque quando você acha a solução, quando você acha alguém que é tudo, o que interessa é ficar com alguém que é tudo, com alguém que por amor pode perdoar o seu pecado, com alguém que por amor pode te limpar, com alguém que por amor pode resolver o vazio que está dentro de você, alguém que quer te regenerar. O primeiro processo que o cristão passa é a regeneração, mas só a regeneração com arrependimento, olhando para Jesus como aquele que pode regenerar, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo.
O Senhor se manifestou para isso. O ladrão da direita entendeu. O Senhor se manifestou para desfazer todas aquelas obras que outrora ele tinha praticado. Ele olha para Jesus e eu penso, irmãos, que ele começa a pensar quanto tempo afastado, quanto tempo negando quem podia me ajudar, quanto tempo fazendo tudo de errado, ferindo quem me ama de verdade, ferindo a fonte do amor, ferindo a minha solução, ferindo, mas agora, Senhor, lembra de mim. Senhor, eu não te peço bênção para descer da cruz, eu te peço que o Senhor lembre de mim. Lembra, Senhor. Lembra de mim quando tu estiveres no teu reino, porque o meu coração é dominado pelo crer. Eu creio que tu és rei, eu creio que tu és filho de Deus, eu creio que tu és Senhor, eu creio que tu és tudo. O meu coração já está dominado pelo crer. O que eu quero é ficar contigo. O que eu quero é que o Senhor lembre de mim. Para onde o Senhor for, eu irei. E aonde o Senhor estiver, lembra de mim. O Senhor Jesus olha para ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que a necessidade de voltar para a cruz? Irmãos, a nossa caminhada começou assim. Uma hora olhando para Jesus da forma errada. Mas glória a Deus, um dia olhando para Jesus da forma certa. Da forma que Ele é, doador da salvação, transformador da nossa vida. Não existe nenhum crente aqui, nem eu, nem ninguém, que seja cristão hoje, porque foi bom o suficiente. Não, estão todos nivelados. Inclusive eu que estou aqui. Eu só me tornei cristã porque um dia eu olhei para Jesus e disse para Ele, me perdoa, lembra de mim. Filho de cristão não é cristão. Eu nasci num lar cristão. Minha mãe é cristã até hoje, minha avó também. Mas a experiência dela não servia para mim. O olhar dela para Jesus só serviu para ela. Eu tive que ter o meu. Meu filho João Marcos, não adianta o meu olhar para Jesus, ele teve que ter o dele. Ele precisou olhar para Jesus porque filho de crente não se torna cristão por tabela, não. Filho de cristão se torna cristão quando olha para Jesus e percebe que tudo que está nele falta em si e começa a pedir perdão pelos pecados. Todos nós viemos a Jesus como pecadores, pedindo misericórdia, pedindo perdão. E agora, uma vez nivelados, Paulo, então, em Filipenses, começa a dizer: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, o mesmo pensamento, uma só mente. Se todos fomos resgatados da mesma forma, o processo de regeneração foi o mesmo. Agora, o processo de renovação é junto, é para todos, tendo o mesmo amor, de um só pensamento, de uma mesma mente. O que pode atrapalhar? Por que voltar para a cruz? Uma das coisas que mais atrapalham a nossa sensibilidade de reconhecer a necessidade da transformação pela renovação da mente é a religiosidade. É um mal terrível. Eu passo pela regeneração, mas eu preciso trazer à minha memória, como bem disse a irmã da Vilma, no início, aquilo que pode me dar esperança. Que o Santo Espírito de Deus comece a trazer à sua memória agora como foi o seu encontro com Cristo. Como foi lá no início, quando você olhou para Jesus necessitado que Ele te perdoasse por amor,
Que o Santo Espírito te lembre desse sentimento, de olhar para Jesus e ter a certeza de que por amor Ele vai te perdoar. De ter a certeza de que por amor Ele vai te limpar. De ter a certeza de que por amor Ele vai te fazer filho de Deus naquele momento, porque você está confessando o pecado e confessando Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Que o Santo Espírito nessa hora tome a nossa mente cativa em lembrança de como foi esse dia. Como foi? O que você sentiu? Uma vontade de chorar imensa? Um alívio tão grande porque tinha alguém que poderia te perdoar? Naquele momento não houve religiosidade que te impedisse de sentir esse sentimento. Como uma criança se jogando nos braços do Pai, daquele que te levaria ao Pai, daquele que trouxe felicidade ao seu coração, limpou, tirou o peso do pecado, aquilo que te feria. Naquele momento não houve religiosidade. Mas é bem verdade, irmãos, que depois que a caminhada começa, alguns vícios nos fazem esquecer desse sentimento tão precioso que nós sentimos no início e que nunca deve sair de nós. E aí eu me lembro de Lucas 7. Lucas 7, a partir do versículo 36. Jesus, ele é convidado por Simão, o fariseu, para jantar na casa dele. E quando ele é convidado, uma mulher pecadora, fica sabendo que ele vai estar lá. Nós conhecemos a história. Quando Jesus se assenta, essa mulher pecadora, de má fama, todo mundo sabia a vida de pecado que ela levava. Como um dia, também todo mundo sabia da nossa vida. Ela então, quando ela vê Jesus, ela não perde a oportunidade. Ela se ajoelha, ela começa a chorar. A água das lágrimas é que lava os pés de Jesus. Porque ela já havia sido perdoada, irmãos. O amor já estava sendo demonstrado, ela já tinha sido perdoada, ela já tinha olhado para Jesus, para o doador da salvação. Ela começa a chorar e lavar os pés de Jesus com as lágrimas. Ela seca com os cabelos, ela leva consigo algo precioso, é um vaso de alabastro com um perfume finíssimo, preciosíssimo dentro, para derramar aos pés do Mestre, de Jesus, o doador da salvação, porque diante dele, no primeiro amor, tudo é derramado. Primeiro é pecado confessado, depois é adoração rendida, porque não tem como ficar inerte diante daquele que tem tudo aquilo que falta em mim. Aí, o fariseu, olha, se ele fosse profeta, falando de Jesus, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E ele saberia a vida de pecado que ela tem. E não permitiria jamais que ele lhe tocasse, que ela lhe tocasse. Jesus, sabendo disso, Jesus é Deus. Ele olha, Simão, quero lhe falar. E ele diz, pode falar, mestre. O Senhor começa com uma parábola, a parábola do credor. Aí ele diz, um credor tinha 2 homens que lhe deviam. Um devia 50 denários e o outro 500. Perdoou os 2. Simão, quem mais vai estimá-lo? Quem mais vai agradecer, vai amar? Ora, aquele que foi perdoado os 500 denários. Disseste bem. Essa mulher, desde a hora que eu entrei, quando eu entrei, tu não me deste água para lavar os meus pés, mas ela com as próprias lágrimas lava. Ela seca com os seus cabelos. Tu não me deste o ósculo santo, não me deste o beijo quando eu entrei, mas desde que eu entrei, essa mulher não para de me beijar os pés. Simão, o grande amor dessa mulher mostra que já lhe são perdoados os seus muitos pecados. Mas sabe o que acontece, Simão? É que a quem pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Onde há pouco perdão, onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado.
tendo o mesmo amor e uma única mente. Tendo o mesmo amor, Filipenses 2, irmãos. Se você passou pela regeneração e você passou porque você é um cristão, passou, experimentou o amor de Cristo como essa mulher experimentou, como é que a igreja inteira não vai ter o mesmo amor daquele que a amou primeiro? Como é que a igreja não vai ter o mesmo amor um com o outro, com quem vem de fora, se ela experimentou? Você sabe a quantidade do que foi perdoado. Eu sei também, eu sei bem a quantidade do que me foi perdoado. Eu não tenho como negar esse amor e nem negar o amor ao meu irmão, porque eu sei muito bem o que foi perdoado a mim e a quantidade que foi. Essa mulher também sabia como foi muito perdoado, muito amor foi demonstrado. Mas quando é pouco perdoado, quase amor nenhum é demonstrado. Geralmente, porque ainda não foi confessado. Geralmente, porque o nosso olhar está deturpado para Jesus. Ele não é só doador, não. Ele faz sim, é claro que ele faz. O nome dele tem poder. Mas ele é aquele que perdoa na quantidade que precisar por amor. Ele é aquele que transforma aquilo que for preciso por amor. E a igreja não pode esquecer isso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, tendo o mesmo amor, a mesma mente, o mesmo pensamento. Depois da regeneração, depois da experiência do amor, agora nós temos que caminhar juntos, tendo o mesmo pensamento, o mesmo amor e a mesma mente. Qual mente? A mente de Cristo. Em Romanos capítulo 12, o texto clássico da renovação da mente, quando chega no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim: porque eu digo, pela graça que me foi dada para todo mundo que está dentre vós, que não penseis muito além do que realmente sois. Que não devem pensar mais do que aquilo que realmente são. O que nós realmente somos, irmãos, lavados e remidos no sangue de Cristo, alcançados por uma graça que é comum a todos nós, é o mesmo pensamento. Não pensemos ser mais daquilo que nós realmente somos, porque o caminho iniciou igual para todo mundo. Todo mundo chegou da mesma forma. Jesus teve que perdoar do mesmo jeito. E graças a Deus nós estamos aqui agora para passar pelo processo de renovação da mente. Uma vez jogada por terra a religiosidade, entendendo que todos estamos aqui, chegamos aqui da mesma forma, agora começa o processo de renovação. O que é processo de renovação? É a reavaliação do meu comportamento, das minhas práticas, do meu pensamento, através da busca profunda pela palavra e o conhecimento da graça, aquela mesma que me salvou. É assim que eu vou agora renovar a minha mente. Mas eu renovo a minha mente para quê? A partir do versículo 9, do próprio capítulo 12 de Romanos, do 9 até o 21, o apóstolo Paulo, com pequenas exortações, vai nos explicar por que renovar a mente. Para que nos transformarmos através da renovação da mente. Primeiro, para que o amor não seja fingido. E não pode. Nós já lembramos como chegamos aqui. Nós já lembramos do amor que nos arrebatou e que nos prende ao Senhor até hoje. Não tem como ser fingido. Mas para que esse perigo não te ocorra, transforme-se pela renovação da sua mente. Lembre de como você chegou todo dia. Renove isso, faça novo de novo todo dia. Vá renovando, vá reavaliando. Uma outra coisa, que nós sejamos amigavelmente afeiçoados uns aos outros.
também não tem como não ser afeiçoado um ao outro. Eu cheguei do mesmo jeito que você chegou. Não tem como não ter afeição por você. O mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo amor. Eu olho para você como eu olho para mim. Eu sei que você passou o mesmo que eu passei. E talvez eu tenha que ter sido até mais perdoada do que você para chegar aqui. Como é que eu não vou te olhar com afeição? Se você é meu irmão em Cristo, transformado pelo mesmo amor do mesmo Pai, da mesma forma, como é que eu não vou olhar para você por amor, com amor? Talvez olhando para você, eu consiga me lembrar da minha própria história e me alegrar de estar aqui do mesmo jeito que eu me alegro de você estar também. O apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo, está ordenando à igreja: renove-se pela transformação da vossa mente para caminhar juntos. Mulheres, homens, crianças, para que o diabo, o vosso inimigo, não tenha ocasião para vos tentar e para vos derrubar. É por isso que tem que ser para todos. É por isso que todos têm que ser transformados pela renovação da mente. Mas sabe, irmãos, nós também precisamos ser renovados na nossa mente para ter a capacidade de abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Que parte difícil, né, irmão? Mas você recebeu uma graça muito grande para achar que isso é tão difícil de você fazer. Lembra da cruz, nós lembramos agora há pouco, e eu continuo aqui pedindo que o Espírito Santo continue trazendo a sua mente como você chegou e como foi o seu encontro com Ele. Então, meus irmãos, nós não podemos amaldiçoar quem nos amaldiçoa, nós temos que abençoar. Como é que eu faço isso? Renovando a minha mente. Isso é reavaliação. Reavaliação é todo dia. No domingo, nós escutaremos essa palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes, nós vamos ouvir, se Deus quiser. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar? Observar, estudar, observar minuciosamente. Isso é examinar. Mas tem uma coisa: só você se examina, você e você mesmo. Eu não examino você, eu me examino. E você se examina. Observação minuciosa. Para quê? Para condenar? Não, para chegar diante daquele que continua te amando e que te salvou para você seguir adiante. Aqui, Senhor, achei. Liberta, Senhor. Transforma. Tira. Lava. Me renova. Renova minha mente. Tira isso, Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, o processo de cura começa com o exame, até a cura natural começa com o exame. Quando você vai ao médico sentindo qualquer sintoma, antes dele liberar qualquer palavra para você, ele vai pedir um exame, um estudo, uma observação minuciosa para liberar o tratamento que vai trazer a cura. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, renovando-se dia após dia para ser curado, para levar ao médico dos médicos, que não cura só o corpo, cura a sua alma. Está doendo aqui, Senhor. Está impedindo aqui, tira essa barreira, Senhor. Essa incapacidade de abençoar, cura, Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E entregue nas mãos daquele que pode a deficiência, e ele vai curar. Renovação é exame. É avaliação minuciosa todo. Se for possível,
no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Porque eu preciso ter uma mente renovada. Porque só com uma mente renovada e tratada, naquilo que depender de mim, eu vou ter paz para com todos. Paulo sabia do que estava falando, porque para Paulo, o que importava é que a glória de Cristo fosse manifestada morrendo ou vivendo, servindo a um irmão ou indo à presença do Senhor, sendo querido ou não. O que importava era que a glória de Deus fosse manifesta. Tendo que ficar quieto, ou sendo a hora de falar. Tudo que dependia dele, e tudo que depender de nós, tenhamos paz com todos. Renove a sua mente para isso. Para que tenhamos paz com todos e a todos mesmo, é na igreja, no trabalho, é na família, no que depender de nós, tenhamos paz com todos. E sabe, irmãos, quando eu olho para Filipenses 2, e que ele continua, não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual para as coisas dos outros, que haja em vós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. Que mente é essa, irmãos? A mente de amor. A mente de olhar e se importar. Que você não se atente, e eu também, que eu não me atente só para mim. Porque eu não posso mais fazer isso, porque o que me comprou, o que te comprou foi a mesma moeda, foi o sangue de Cristo. Não tem diferença, a moeda é a mesma, o valor meu e o valor seu é o sangue de Cristo, não tem valor maior e menor. É por isso que eu não posso achar que o que é meu é mais valioso do que é seu. O Senhor, o Espírito Santo, toma o apóstolo Paulo, faz ele falar em Romanos 12, complementar em Filipenses 2, o que vai fazer a igreja caminhar, o que vai fazer a igreja andar. Se eu renovo a minha mente, se eu já sou regenerado, se eu sei que a minha moeda de compra da minha vida é a mesma moeda que a sua, o valor é o sangue de Cristo, como é que eu não vou olhar para você e olhar para você e achar que o que é em mim é mais valioso do que o que está em ti? Eu não posso, eu não tenho esse direito, ou então eu não passei pela regeneração. Eu não posso. O valor é o mesmo. O apóstolo Paulo está dando a receita para a igreja seguir, sem a interferência do inimigo. Porque se eu lembro do amor que me comprou, e eu sei que é o mesmo amor que está em ti, eu vou ferir você, dando ocasião ao inimigo para fazer determinadas questões no nosso meio. O apóstolo Paulo fala, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Para ter um mesmo amor, um só pensamento, uma só mente, é união, é uma coisa só. Transformai-vos pela renovação da nossa mente, tem o mesmo pensamento, tem o mesmo amor, tem a mesma mente. Qual é a mente? A mente de Cristo. Eu já estou terminando. E eu gostaria de terminar com o último versículo aqui, de Romanos 12, que diz assim: não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Para que ter uma mente renovada? Para que transformar-se pela renovação da mente? Irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 7.
Eu amo esse versículo, só que a gente só fala o final. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É claro que é verdade, não estou falando que é mentira. Eu só disse que o versículo está incompleto. Antes tem sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós lembramos da cruz do Calvário, um momento especial que selou a nossa salvação. E Deus em Cristo venceu o mal na cruz. Então sujeite-se a Deus, não te deixe vencer pelo mal. Deus em Cristo na cruz venceu o mal. Submeta-se a Deus, não te deixe vencer pelo mal. Resistir ao diabo como? Vence o mal com o bem, que ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, resiste como? Vencendo o mal com o bem, que ele vai fugir de vós. Irmãos, não se vence o mal com o mal, não se vence o mal discutindo, não se ganha ninguém falando no ouvido dele coisas que não vão agradar. Não se vence o mal indo na mesma sintonia. Não se vence o mal, irmãos, da mesma maneira que ele age. Quer vencer o mal? Resiste ao diabo, fazendo o quê? Vencendo o mal com o bem. Submeta-se a Deus. Não te deixa vencer pelo mal. Em Cristo, seu Filho, ele venceu o mal na cruz por ti. Não te deixa vencer pelo mal. Renove a sua mente, não te deixe vencer pelo mal. O apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja inteira, quando você renova a sua mente, um dos efeitos é não se deixar vencer pelo mal. Porque você consegue vencer o mal com o bem. Meus amados irmãos, daqui mais alguns dias a conferência vai começar. Mentes renovadas. Que o Senhor Jesus, nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, jogue por terra na nossa vida todo resquício de religiosidade, que possa atrapalhar desta palavra entrar e germinar. Que o Senhor Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo, possa trabalhar e já ir preparando o terreno do nosso coração para o que vai chegar. Porque o que Ele quer é unidade, é uma mente, um pensamento. Uma única mente, a mente de Cristo. Que essa palavra de Filipenses não seja só verdade na igreja, mas na tua casa. No nome de Jesus vai ter o mesmo amor. No nome de Jesus vai ter o mesmo pensamento lá também. No nome de Jesus vai ter a mesma mente lá também. A mente de Cristo Jesus vai operar na sua casa também. Você que está na transmissão, no nome de Jesus, receba a renovação na sua mente agora. Para você não se deixar vencer pelo mal. Para vencer este mal que está atormentando dentro da tua casa. Tu vais vencer com o bem. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Que sejamos abençoados pela rica e boa palavra do Senhor. E eu agradeço em nome de Jesus.